porque Cristo em breve voltará. Amém? Amém. Estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Amém. Estão felizes, né? Amém. Temos que estar. Quando nós olhamos para esse mundo, nós não temos muita opção, né? A não ser seguir o caminho do Senhor. Amém? Amém. Vamos ler o que está no nosso primeiro texto dessa manhã. Está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Encontraram? Diz assim, Gálatas 2:20. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar? Querido Pai, nesse momento estamos abrindo a Tua Palavra e é um momento muito importante, porque é através da Tua Palavra que nós crescemos espiritualmente. É através da Tua Palavra que nos alimentamos, porque ela é o pão da vida. Amém. Nessa manhã, derrame sobre nós, sobre cada um, o Espírito Santo. Amém. Que o nosso coração possa, Senhor, ser entregue a Ti. Que nós possamos nos converter a cada dia. E que nesse momento nós possamos nos alimentar e receber essa mensagem como um crescimento espiritual para as nossas vidas. Amém. Fica com as pessoas que não puderam vir por causa da pandemia ou por outros motivos, mas fique com cada uma e com cada um de nós que está presente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sabem que às vezes nós somos fortes, né? Ou nós queremos nos tornar fortes. Dificilmente nós gostamos de mostrar as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Dificilmente. Nós gostamos de esconder as nossas lágrimas. Às vezes a gente fala assim, está tudo bem, mas lá no fundo nós sabemos que não está nada bem. Faz parte, né? O ser humano ele possui essas características de sempre esconder, de sempre se proteger. Ele não gosta de se mostrar vulnerável. Nós gostamos de mostrar que estamos bem a todo o momento de nossas vidas. Mesmo passando por problemas, dificuldades, geralmente nós falamos, está tudo jóia, está tudo bem. Mas lá no fundo não está. O ser humano é assim, né? Nós gostamos sempre de esconder o nosso ponto frágil, o nosso ponto fraco. E nessa manhã, a nossa mensagem, ela quer apresentar a história, a boa vida de um homem que ele teve orgulho em mostrar a sua fraqueza. Ele, em nenhum momento, ele procurou esconder. Pelo contrário, ele revelou.
Ele revelou e vangloriou-se da sua fraqueza. Já sabem quem é esse homem que eu estou falando? Hã? Não. Não. Pedro também não. O apóstolo Paulo, que nós lemos em Gálatas, né? Agora, eu quero que os irmãos abram comigo o que está em segundo, volta um pouquinho, né? Bem próximo aí. 2 Coríntios, capítulo 12. A nossa mensagem ela vai estar aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, até o versículo 1 até o versículo 10. Até o versículo 10. A nossa mensagem ela vai estar aqui nessa manhã. Obrigado. Quem era o apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Um homem estudado? Estudado. Muito estudado. Poliglota. Era um líder? Um líder. O apóstolo Paulo era um líder. Pertencia a um grupo da sociedade influente? Pertencia. O apóstolo Paulo, ele tinha uma certa autoridade? Tinha certa autoridade. Foi um perseguidor da igreja? Foi um perseguidor da igreja. Mas chegou um momento em sua vida que ele encontrou com Jesus. Ele encontrou com Cristo, encontrou com Jesus. E a partir desse momento, quem foi o apóstolo Paulo? Um novo homem? Um seguidor de Cristo? Um homem que era influente? Um homem que tinha autoridade? Um homem rico? Tinha posses? Um homem que era um perseguidor? Agora ele passa a ser o quê? Um homem pobre, um homem desprezado, um homem que perdeu o seu status na sociedade, um homem que agora ele passa a ser o quê? Perseguido, um homem que agora ele é rejeitado, humilhado pelos seus conterrâneos, pelo seu grupo que ele pertencia. Esse era o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo. Um homem que valorizou o encontro que ele teve com Jesus. Ele não mudou de opinião até o último dia da sua vida. Que decisão! E eu fiquei pensando, quando eu vi os juvenis aqui, eu fui juvenil também. E o tempo vai passando, vai vir uma nova geração. E que bom que essas crianças participem aqui, né? Porque é uma escola cristã. E aqui eles vão aprendendo e vão crescendo, e amanhã eles se tornam adultos e, quem sabe, se tornarão líderes, pregadores, cantores da igreja. Esse é o caminho que devemos seguir. O apóstolo Paulo, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, a nossa vontade, principalmente dos pais, né? O pai fica feliz quando vê o filho participando, cantando aqui à frente, né? Participando, pregando, orando. Mas esse é o caminho, porque vem a nova geração.
vem a nova geração. E depois a gente tem que passar o bastão, né? Eu já estou quase passando o bastão aí para essa nova geração. Muito bem, então quando o apóstolo Paulo escreveu o que está no capítulo 12, que eu quero ler agora com os irmãos, né? Nós vamos destacar 4 pontos aqui nesse capítulo, mas eu quero primeiro ler o que está no versículo 1, para a gente poder fazer essa sequência e entendendo todo esse contexto, né? Aqui do capítulo 12, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então aqui ele está dizendo que ele vai trazer algumas revelações que ele obteve do Senhor, né? É o que está dizendo aqui. No versículo 2, ele: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? No paraíso. Então aqui ele mesmo está dizendo, né, que ele foi arrebatado. Ele não sabe se foi fora do corpo ou do corpo, mas ele foi arrebatado, né? É o que a gente está lendo aqui. No versículo 4 diz: ao paraíso, e ele ouviu palavras o quê? Inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí sim, aí vem o versículo 7, que é onde a gente vai realmente explicar e detalhar a nossa mensagem desta manhã, ok? Versículo 7, o título é Espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Espinho na carne é o primeiro item que nós queremos aqui explicar um pouco, trabalhar esse tema. A palavra que está aqui em grego realmente é traduzido como espinho ou uma estaca, algo que fere, algo que machuca, né? Então aqui o espinho na carne, o apóstolo Paulo ele sentiu, ou ele sentia realmente, segundo alguns comentaristas, uma dor física. Existem algumas interpretações aqui sobre esse espinho na carne, porque o apóstolo Paulo ele não menciona qual é o espinho que ele sentia, ele não fala, mas há algumas interpretações, algumas sugestões, né? Eu até destaquei algumas aqui. Diz que eles poderia ser epilepsia, poderia ser nefralgia, poderia ser reumatismo, porque vocês sabem que o apóstolo Paulo ele viajava muito, né, para pregar o evangelho. Então nessas viagens que ele fazia, ele ficava muito exposto ao tempo. Então supõe que ele poderia ter pego uma doença nessas viagens. Outros dizem que poderia ser um problema de visão, né? Outro um problema de fala. Então existem algumas sugestões. O certo é que ele não
foi diretamente ao ponto de dizer: olha, eu sentia ou sinto tal problema físico. Então ficou assim no ar, né, essa questão. Muito bem, né? Então nós estamos falando sobre o espinho, né? O espinho na carne. E sabe, irmãos, que nós temos os nossos espinhos, né? Nós não sabemos qual é o seu espinho, mas cada um de nós temos o nosso espinho. O nosso problema, a nossa dificuldade, ela pode ser física, pode ser espiritual, pode ser psicológica, pode ser familiar. Então são os espinhos que nós temos na nossa vida. O apóstolo Paulo teve esse espinho, tanto que ele menciona aqui no versículo 7, que nós acabamos de ler, né? E ele se direciona a Deus. Eu gostaria de ler no versículo 8, que diz assim: por causa disto, por causa de quê? Por causa do espinho na carne, né? Por causa do espinho que ele sentia. Ele fez o quê? Ou o que ele fazia? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, quando nós falamos aqui que ele pedia 3 vezes, era o quê? O que ele estava fazendo? Oração. Né? Então, esse é o segundo ponto que eu quero destacar na mensagem. O primeiro, o espinho na carne. Todos nós temos os nossos espinhos. Todos nós. Mas, aqui ele já começa a apresentar uma solução. Pelo espinho que ele sentia, que ele tinha, o que ele fazia? Orava 3 vezes. É uma receita. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração é abrir o nosso coração a Deus. E nós estamos perdendo o hábito de orar. Oramos poucos, muito pouco. Deveríamos orar mais. Inclusive pelos nossos problemas, pelos nossos espinhos. Então a oração, ela vai confortar a nossa alma. Ela nos leva no seio do Senhor. É através da oração que eu alimento a minha fé. É através da oração que eu me aproximo de Deus. É através da oração que eu coloco os meus problemas, as minhas dificuldades ali para o nosso Deus. Na oração. Então nós não podemos perder o hábito de orar. Jamais. Jamais. Aí, continuando no versículo 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então eu quero falar um pouco sobre a graça, que ele fala assim: ó, a minha graça te basta. Existe 3 tipos de graça. Eu considero 3 tipos de graça. A primeira graça é a graça universal. O que é a graça universal? Vamos supor, chove só na horta do cristão? Não. Em todas as hortas. O sol nasce para quem? Só para o cristão? Não. Para todos. Então essa é uma graça de Deus.
é a graça universal. Tanto o ímpio quanto o justo recebem a mesma graça. Essa é a graça universal. Não tem acepção de pessoas. Deus concede a todos. Essa é a graça que Deus dá. Essa é a primeira graça. A segunda que eu considero é uma graça capacitadora. Agora é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe. E o apóstolo Paulo é esse exemplo. Por quê? Nós já falamos um pouco da vida do apóstolo Paulo, quem ele era e o que ele passou a ser. Com um espinho na carne. E ele fala assim: olha, Senhor, tira de mim esse espinho. Livra-me desse problema, dessa dificuldade. Isso na sua oração. Aí Deus fala: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo, ele consegue superar a sua dificuldade. Então essa é a graça que eu chamo a graça capacitadora. É aquela graça que nós temos uma capacidade, ou que Deus nos capacita para vencer a nossa dificuldade. Existem pessoas que se entregam com facilidade. Existem outras que falam: não, eu não vou desistir, eu vou lutar até o final, eu vou trabalhar esse problema, essa dificuldade e vou alcançar a vitória. Então essa é uma graça capacitadora que Deus nos dá, de vencer os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque Deus nos capacita com essa graça. Amém. E essa graça ela é estendida também a todos, a todas as pessoas. Aí tem uma terceira graça, que é a graça salvífica. E o que é a graça salvífica? É a graça que nós aceitamos, por meio da fé, o sacrifício de Jesus Cristo. Essa graça, infelizmente, nem todos aceitam, que nos concede a salvação através do Cordeiro de Cristo. É a graça salvífica, é a graça salvadora. Essa graça Jesus estende a todos nós, mas nem todos aceitam essa graça, que é a nova aliança, que é o sangue de Cristo derramado por mim e por você. Então o apóstolo Paulo aqui, ele recebe de Deus, ele fala: olha, a minha graça te basta. Esse problema que você está tendo, apóstolo Paulo, não é nada. O mais importante é a minha graça. E através dessa resposta que ele recebe de Deus, ele fala assim: olha, agora eu vou me glorificar através desse problema. Agora eu vou me orgulhar, em outras palavras, desse meu problema, dessa minha dificuldade. Ele não se entrega. Ele fala assim, no versículo 9, na segunda parte: de boa vontade, pois me gloriarei. Aonde? Nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Será que nós somos capazes de
glorificar a Deus através da nossa dificuldade, do nosso problema? E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe, irmãos, que essa graça de Deus, ela nos alimenta. Ela nos alimenta ao ponto de nós entendermos que Jesus é capaz de transformar a nossa dificuldade em bênção. Amém. De transformar o nosso problema em bênção. Então, toda dificuldade que nós temos, seja física, né, seja momentânea, Deus pode transformar essa dificuldade em quê? Em bênção. É uma porta que Deus utiliza para que eu possa crescer espiritualmente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele entendeu, não, a partir de agora, essa dificuldade que eu tenho, eu vou viver com ela. E eu vou dizer para as pessoas que eu tenho essa fraqueza, que eu tenho esse problema. Eu não vou esconder. É por isso que eu disse na introdução da nossa mensagem, que nós temos a tendência de esconder as nossas falhas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, esconder as nossas lágrimas, porque nós queremos nos apresentar importante. Redobre sua atenção. Veja só. Jó. O que aconteceu com Jó? Ele passou por dificuldades, problemas, doenças, percas. E Deus disse: eu estou no controle. Eu estou no controle. E Deus, Ele deu a liberdade para Satanás até certo ponto, para tocar na vida de Jó. Então aqui a gente entende que Deus, Ele não está preocupado que eu seja uma pessoa forte. Ele quer que eu me encontre na minha fraqueza, na minha dificuldade. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Jacó era um homem forte. Era um homem que sabia lutar. Ele lutou com quem? E ele foi tocado aonde? No maior nervo do corpo humano, na coxa. Era um homem forte. E Deus queria que ele fosse o quê? Se tornasse o quê? Fraco. Que ele se tornasse fraco. Porque é na fraqueza que nós nos encontramos. É na fraqueza que eu sinto a necessidade de ter um encontro com Deus. É na fraqueza. Existem pessoas que não podem ter poder e dinheiro. Existem. Porque tem pessoas que, se tiver o poder na mão, ela vai estragar a vida dela e a vida de milhares e até de milhões de pessoas. Existem pessoas que não podem ter dinheiro, porque também vai estragar a sua vida e a vida de muita gente, que vai fazer muito estrago, né? Muito estrago. E aqui não, Deus fala assim: olha, eu preciso que você seja primeiro o quê? Fraco. E o apóstolo Paulo, ele entende isso. E ele fala assim: olha, a partir de hoje eu vou o quê? Vangloriar. Eu vou dizer, eu não vou esconder, eu vou falar da minha fraqueza. Eu vou dizer o que eu sinto. Eu não vou esconder, eu vou falar.
Essa é uma lição que nós temos aqui. Então nós vimos que tanto Jó quanto Jacó tinham condições, no caso de Jó, condições econômicas. Deus permitiu que ele fosse o quê? Afetado. Jacó, que era um homem rico, também um homem forte ao ponto de lutar, mas Deus tocou na sua coxa. E a partir dali Jacó, ele passou o resto da sua vida, sabe o quê? Mancando. Para ler, o apóstolo Paulo entendeu isso. Quando ele menciona justamente que de boa vontade ele gloriaria nas fraquezas, não no poder, mas nas fraquezas, porque o poder vem de Cristo, o poder vem de Deus. E o versículo 10 diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, olha só, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas por qual razão? Por amor de Cristo. Pelo poder de Cristo. Pelo amor de Cristo. Então nós sentimos, podemos sentir fome? Podemos. Necessidades? Podemos. Doença? Sim. Mas é nesse momento que nós falamos, Senhor, eu sou fraco, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, não tenho recursos, mas eu estou aonde? Em tuas mãos. Em tuas mãos. O poder de Deus, não o poder dos homens. Aí a gente tem, no finalzinho, diz assim, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como assim? Como explicar isso? Parece que a teologia, ela inverte os valores, né? De todas as ciências que nós temos, a teologia parece que inverte, Deus parece que inverte a pirâmide, né? Porque quando eu sou fraco, é quando eu sou forte. Como explicar isso? Porque é na fraqueza que o poder de Deus opera em mim. É na fraqueza, é na doença, na lamentação, é na Cristo. Todas essas necessidades, elas passam. E quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, ou à nossa frente, quem vai aparecer? Eu ou Cristo? Cristo. Cristo é quem aparece. E aí eu trouxe para a gente encerrar algumas ideias, porque nós falamos um pouco, apesar do nosso tempo, nós falamos um pouco do aspecto humano, porque nós somos humanos, nós somos seres criados, né? Limitados. Então, por si só, nós não conseguimos alcançar o que a gente deseja. Sempre precisamos de uma força maior. No nosso caso, nós buscamos a presença do nosso Deus. É Ele que nos alimenta, Ele que, né, nos dá condições para vencer os obstáculos. Em outras palavras, Deus, Ele nos ouve. Deus nos ouve. Ele está disposto a nos ouvir. E é por isso que Ele é o nosso psicólogo. Ele está ali 24 horas. O atendimento de Deus é 24 horas. Amém. 24 horas. E Ele não está só
nós temos um atendimento 24 horas de uma equipe muito especializada. Nós temos Deus, nós temos Jesus e temos o Espírito Santo, que está à nossa disposição. E os anjos, né? O irmão que colocou aí os anjos. Então nós temos uma equipe multidisciplinar para atender justamente na minha fraqueza, na minha dificuldade, nos momentos que nós sempre olhamos a religião com aquele ar místico, mas nós temos que ver a religião como algo prático. A Bíblia, né, os ensinamentos bíblicos, a teologia, ela tem que aproximar da minha necessidade, do meu dia a dia. Eu não posso ficar apenas no imaginável. Não, eu tenho que trazer esses conceitos da Bíblia para a minha necessidade, para aquilo que eu preciso, né? Para me dar uma certa estrutura, uma sustentação física, emocional, psicológica. Então Deus é esse psicólogo que Ele está ali pronto e disposto a me atender 24 horas nas minhas dificuldades, né? E outra característica é que Ele esquece os meus erros. Ele esquece. Ele não lembra. No momento que eu confesso, Deus esquece. E Ele olha daqui para frente. Eu sempre digo assim: nós seres humanos, nós olhamos o outro como ser humano. E Deus, como nos olha? Com aquilo que eu posso ser. Porque nós olhamos aquilo que é. Eu olho para o Samuel, nesse momento, é o que é. É o que está acontecendo. É essa a realidade. Satanás, ele nos olha aonde? O nosso passado. Justamente, o inimigo, ele nos olha o nosso passado, os nossos erros, as nossas falhas. E Deus, como nós seremos, ou aquilo que nós poderemos ser. Essa é a grande diferença. E o apóstolo Paulo, ele teve essa compreensão. Ele falou: não, o que importa não é esse momento, o que importa é o porvir, o que importa é o amanhã, o que importa é como Deus me vê, é como Deus me olha, e Deus, ele me olha com a graça da transformação, aquilo que eu posso ser no amanhã, aquilo que eu posso ser no porvir. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Então, que nesta manhã nós possamos entender, através do apóstolo Paulo, que os espinhos fazem parte da nossa vida, a nossa trajetória aqui nessa terra, ela tem espinhos. Sabe por quê? Os espinhos são dessa terra. Os espinhos são daqui. Qual será a nossa coroa no futuro? De espinho? Não. A coroa de vitória. Alguém falou uma coroa de ouro. Essa é a nossa vitória. Então, e o apóstolo Paulo, ele teve essa clareza, ele entendeu, falou: olha, não, esses espinhos, seja qual for, físico, emocional, psicológico, que ele passava, a gente realmente não sabe,
qual é o espinho que ele convivia, né, no seu dia a dia, mas ele dizia, não, é a partir desse espinho que eu vou apresentar Jesus Cristo. É uma porta. Então as nossas dificuldades, ela pode ser uma porta para a gente mostrar para o mundo que nós temos quem? Um Deus que nos protege, que cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nós possamos continuar nessa jornada